Olá pessoal, dando então continuidade à nossa última aula, vamos para o segundo exemplo de integral de campo elétrico. Ele nos diz assim: um disco sólido uniformemente carregado, então agora nós vamos ter aqui um disco com carga uniforme, está sobre o eixo XY centrado no centro como mostra a figura abaixo. O raio do disco é A e ele está positivamente carregado com uma carga total Qzão. Derive uma equação para o campo elétrico e para a força elétrica no ponto 00P em termos de K, Q, A e P e os vetores unitários apropriados. Eu peguei um exemplo um pouco mais difícil para vocês terem uma noção de quais tipos de problemas podem aparecer para vocês. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, como no exemplo anterior, é começar desenhando um dq. Então, eu já escolhi um dq aqui. Vamos pegar um pedacinho aqui do nosso disco sólido. Ele não é um aro, tá? É um disco sólido. Então, esse aqui vai ser o nosso dq. Como ele é um disco sólido, a maioria dos dqs eles vão estar dentro da área do disco. Então, eu peguei um dq aqui dentro e não na sua circunferência. Agora, a gente vai desenhar um R vetor, desse dq que a gente escolheu até o ponto do problema. Então, vamos desenhar aqui o nosso vetor. Isso aqui, então, vai ser o nosso R, a nossa distância. Então, quando nós realizarmos a integração, nós vamos integrar sobre cada dq que compõe esse disco sólido. E para esse problema, nós podemos usar as coordenadas cilíndricas. Então, nós vamos ter aqui, vamos chamar isso aqui de RC, que seria raio cilíndrico, pode ser chamado assim. E aqui também nós vamos ter um θ. Tá ficando apertado aqui. Se vocês não se lembram das coordenadas cilíndricas, ou das esféricas, das polares, seria legal que vocês dessem uma olhada nisso antes. Então dão uma estudada e depois voltem aqui para o vídeo porque vai ajudar bastante vocês. Notem que esse nosso vetor aqui, ele tem um comprimento diferente para cada dq que eu escolhesse aqui do nosso disco sólido. Então, a sua magnitude não vai poder sair da integral. O que a gente pode fazer é expressar esse nosso vetor em termos da variável RC, que a gente colocou aqui, e da constante P, usando o nosso teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ter isso aqui. Nosso R e a raiz quadrada do RC ao quadrado mais do P ao quadrado. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui que é diferente do primeiro problema que a gente fez é que esse vetor R aqui, ele vai apontar numa direção diferente para cada dq que a gente escolhesse aqui do nosso disco sólido. Então, o nosso versor, o nosso vetor unitário, ele também não pode sair da integral. E pessoal, notem que esse nosso vetor R, ele se estende RC unidades em direção à origem. Então, em direção aqui a menos RC chapéu. E ele também se estende P unidades ao longo aqui do nosso eixo Z positivo. Então, do nosso Z chapéu. Então, percebam que o nosso vetor R, ele é igual ao quê? A RC na direção menos RC chapéu, mais P na direção Z chapéu. Agora, com essas duas informações aqui, nós conseguimos achar o nosso versor, o nosso vetor unitário. Então, o nosso vetor unitário vai ser igual ao nosso vetor R dividido por R, que é aqui a magnitude do nosso vetor. Nós podemos também representar dessa maneira, que está aqui em cima. Então, vamos substituir. Nós temos aqui esse termo dividido aqui pela raiz
de r ao quadrado mais p ao quadrado. Esse aqui, então, é o nosso versor. Agora, nós podemos substituir esses valores na nossa integral. Substituindo aqui, então, nós vamos ter k, a integral do nosso versor que a gente encontrou aqui. Então, vamos copiar isso aqui. Dividido pelo nosso r, que temos aqui em cima. Ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar, esse quadrado corta com essa raiz, e nós podemos aqui multiplicar, então, esses dois termos. Nós vamos ficar com isso aqui. Vamos copiar aqui esse termo para ficar mais rápido. Colocar ele aqui embaixo. Então, isso aqui dividido por RC ao quadrado mais P ao quadrado 3 meios dq. E para um disco sólido, nós sabemos que o nosso dq ele é igual a sigma dA. Então, nós já podemos tirar esse daqui daqui e colocar o nosso sigma dA aqui. Como o nosso problema, ele nos diz aqui que o nosso disco sólido ele está uniformemente carregado, nós podemos tirar o nosso sigma para fora da integral. Então, nós vamos ter a mesma integral, mas com o sigma para fora. Vamos escrever ela aqui, então. Perfeito. E como nós estamos lidando aqui com coordenadas cilíndricas para um disco sólido, a gente vai escrever o elemento da área diferencial dessa maneira. Isso aqui é tabelado. Então, o nosso dA vai ser igual a RC, drc, dθ. Então, a gente já pode substituir também esse dA aqui por esse termo aqui. E isso aqui nos mostra que nós vamos ter uma integral dupla. Então, vamos colocar isso aqui um pouco para cá. Então, aqui nós vamos ter duas integrais. Uma, então, que vai vir de 0 a A. E como estamos vendo com θ aqui, a outra integral vai vir de 0 a 2π. Esses são aqui, então, os nossos limites de integração. Como nós temos uma soma aqui e dois vetores unitários diferentes, a gente pode separar essa nossa integral em duas. Eu vou escrever ela aqui para nós. A nossa integral, então, separada fica dessa forma. E como esse z aqui ele tem uma unidade de comprimento e ele está apontando aqui ao longo do eixo x, ele é uma constante e pode sair da integral. Porém, o nosso r e o nosso RC chapéu não são constantes, porque eles diferem para cada dq que a gente escolhe, que a gente escolhe ali no nosso disco sólido, então eles não podem sair dentro da integral. A nossa integral, então, com esse z para fora, vai ficar da seguinte maneira. Ficamos, portanto, assim, com essa integral aqui, com o z para o lado de fora, já que ele é uma constante.
E olha só que bacana agora. Se nós estudarmos bem esse nosso diagrama aqui, deve ficar claro para vocês, por simetria, que se uma carga de teste positiva é colocada nesse ponto aqui, ela seria diretamente empurrada para a direita ao longo do eixo x. Então, a nossa primeira integral que contém o RC chapéu vai ser igual a zero. E nós só precisamos, então, fazer a nossa segunda integral. Então, essa integral inteira aqui nós podemos cortar porque ela é igual a zero, por simetria. E agora, então, basta nós resolvermos essa integral aqui. Como essa integral aqui ela é bastante complicada e envolve vários passos, eu vou deixar vocês resolverem ela e vou apenas colocar o resultado aqui pra gente. Ela vai ficar com essa cara aqui, então. Nós vamos ter que o campo elétrico vai ser igual a 2π K, a nossa densidade, Z chapéu, multiplicado por menos P mais a raiz de P na 2 mais A na 2, dividido também pela raiz de P na 2 mais A na 2. Esse aqui, então, é o resultado da nossa integral. Mas nós ainda não acabamos, porque nós precisamos eliminar a densidade de carga que temos aqui da nossa resposta. E uma maneira para fazer isso, como nós fizemos no vídeo anterior, é nós integrarmos em dq e achar a carga total sobre o disco Qzão. E essa integral vai envolver exatamente as mesmas substituições que a gente fez antes. Vai ficar assim. Então, nós vamos integrar aqui o dq, como a gente fez no primeiro vídeo. Então, nós vamos ficar com a integral de sigma dA, que é igual a integral de 0 a A, vezes a integral de 0 a 2π drc de θ. E aqui temos nosso sigma fora da integral. Isso aqui vai ser igual, então, a sigma, a integral de 0 a A de drc, multiplicado pela integral de 0 a 2π de θ. Então, nós vamos ter aqui o nosso sigma, o RC ao quadrado, dividido por 2, avaliado de 0 a A, vezes o nosso θ, avaliado de 0 a 2π. E isso aqui vai ser igual a π sigma ao quadrado. Deixando então o nosso sigma em evidência, nós vamos ter Qzão dividido por π A ao quadrado. E agora a gente substitui então essa expressão que a gente encontrou aqui na nossa resposta, como a gente fez no primeiro vídeo. Fazendo isso então, nós vamos ter que o nosso campo elétrico vai ser igual a 2K Qzão dividido por A ao quadrado na direção Z chapéu, multiplicado por menos P a raiz de P ao quadrado mais A ao quadrado, dividido por essa mesma raiz, P ao quadrado mais A ao quadrado. Essa aqui, então, esse aqui é o nosso campo elétrico. E faltou um sinal de mais aqui. Pronto. Agora sim, esse é o nosso campo elétrico. A pergunta também nos pede qual é a força elétrica nesse ponto. Nós sabemos, como no primeiro vídeo, que a força elétrica ela é igual ao campo elétrico multiplicado por uma carga. Aqui nós temos nosso campo elétrico. Então, o que a gente precisa fazer? Basta nós multiplicarmos isso aqui por uma carga. Se nós fizermos isso aqui, nós vamos ter a nossa força elétrica. Bom, espero que vocês tenham entendido e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço!